A Lua é o satélite natural da Terra. Por quê? A Terra, ela possui apenas um satélite natural, né, que é a Lua. Conforme as informações da União Astronômica Internacional, IAU, existem mais de 160 luas no Sistema Solar. A Lua do planeta Terra tem diâmetro de aproximadamente 3.476 quilômetros, sendo ela 80 vezes menor que o nosso planeta. A sua distância em relação à Terra pode variar de 366.800 quilômetros a 406.400 quilômetros. Assim como a Terra, a Lua também não permanece estática no universo, realizando, portanto, alguns movimentos. Existem 3 principais movimentos que a Lua também desenvolve no universo, que seria a rotação, que é o deslocamento em torno do seu próprio eixo, a translação, que é o deslocamento em torno do Sol, e a revolução, que é o movimento que a Lua faz em torno da Terra. A Lua, ela sempre foi um objeto assim, de muita curiosidade entre os seres humanos, tanto que em 20 de julho de 1969, 3 astronautas dos Estados Unidos, que é o Edwin Aldrin, o Neil Armstrong e o Michael Collins, eles tripularam a nave espacial Apollo 9, que atingiram a Lua. Inclusive, essa missão, ela ficou muito marcada, ela foi marcada pela seguinte frase do Neil Armstrong. Não sei se vocês se lembram ou ouviram já, Ela é bem assim: este é um pequeno passo para o homem, mas um grande salto para a humanidade. Top, né? Então, outras missões com o intuito de obter informações sobre o satélite natural da Terra, a Lua, continuam sendo realizadas. E a última descoberta significativa foi a existência de moléculas da água na Lua. Olha que interessante. Inclusive, pessoal, a Lua, ela também é responsável, ela também influencia sobre as marés, sem a existência da Lua, a Terra não teria as marés, O que seria essas marés? O fenômeno que ocorre das marés, ela acontece em decorrência das forças de gravidade, a atração gravitacional exercida pela Lua, e pelo Sol. Essa força ela é proporcional às massas dos corpos envolvidos, no caso, a Lua, a Terra e o Sol, e é inversamente proporcional à distância entre eles. Neste caso, a massa do Sol é muito maior que a massa da Lua, Mas, entretanto, a menor distância entre a Lua e a Terra faz com que as forças exercidas por nosso satélite, seja o dobro da força exercida pelo Sol. Na verdade, a maré, as marés, é o resultado da combinação das forças exercidas tanto pela Lua quanto pelo Sol, em função de suas posições no universo relativo ao planeta Terra. No caso, na lua cheia e na lua nova, as duas forças se somam, formando as marés cheias, que são mais altas, e marés mais baixas, são rasas. Já no quarto crescente e no quarto minguante, esses fenômenos serão atenuados. As fases da Lua. Vamos entender um pouquinho sobre essa característica? Então, a Lua, ela não tem luz própria. Entretanto, conseguimos visualizá-la brilhante lá no céu, no período noturno. Mas por que isso acontece? Porque a Lua, ela reflete a luz proveniente do Sol. Assim, de acordo com a sua posição em relação ao Sol e à Terra, a veremos iluminada de diferentes maneiras lá no universo. Essas diferentes maneiras são chamadas as fases da Lua, em função do ângulo de incidência da luz solar sobre a superfície, da Lua. Nós temos 4 fases distintas, sendo elas, a Lua crescente, Lua nova, Lua minguante e Lua cheia.
Vamos entender um pouquinho sobre cada uma delas? E para isso eu quero que vocês observem a imagem a seguir, tá? As fases da Lua, né, como a gente acabou de falar, representam os diferentes aspectos que vemos, né, do satélite natural da Terra ao longo de um ciclo, né? E isso acontece em virtude da variação da sua posição em relação ao nosso planeta Terra, né? Ela apresenta, né, as 4 fases, como a gente já falou, como eu já falei anteriormente, que é a Lua nova, a Lua crescente, a Lua cheia e a Lua minguante, e elas ocorrem a cada cerca de 7 a 8 dias, cada uma delas. A Lua não sendo, né, uma estrela, né, ela não emite luz própria. Entretanto, a vemos iluminada, pois ela reflete, né, a luz proveniente do Sol, né, e como a gente já falou anteriormente, a Lua ela também desenvolve movimentos, né, os 3 principais é a rotação, né, que é o giro que ela faz em torno do seu próprio eixo, a revolução, que é o movimento que ela faz ao redor da Terra, e a translação, que é o movimento ao redor do Sol, junto com a Terra, tá? Então, desta forma, a Lua ela assume diferentes posições em relação à Terra e em relação ao Sol. Isso faz com que a sua parte iluminada seja vista de diferentes formas ao longo de um ciclo lunar, né? Vamos observar então aí como que ficaria dentro desse ciclo. A Lua nova, ela é uma fase que nós não conseguimos observar a Lua totalmente, né? Porque ela está posicionada entre o Sol e a Lua, e por isso nós não vamos, né, vê-la totalmente. Essa fase, né, da Lua nova, ela está no céu durante o dia, nascendo por volta das 6 horas da manhã e se pondo por volta das 18 horas, né? A Lua crescente, né? A Lua crescente, ela também é chamada como quarto crescente. Ela recebe essa denominação porque a gente não consegue ver ela totalmente, né? A gente consegue observar certamente 1/4 de sua totalidade, né? O seu formato, o formato que se forma nessa Lua, nessa fase, é de um semicírculo. E nessa fase, a Lua cresce aproximadamente ao meio-dia e se põe aproximadamente à meia-noite, tá? A Lua cheia. Na fase da Lua cheia, a Terra está entre o Sol e a Lua e, portanto, conseguimos observar a totalidade do satélite iluminado integralmente pelo Sol, ou seja, a gente consegue ver todo o formato da Lua. Nessa fase, né, a Lua cresce aproximadamente às 18 horas e se põe aproximadamente às 6 horas do dia seguinte, tá? E a Lua minguante, né, na Lua minguante ou no quarto minguante, é o último estágio das fases da Lua. Nesse período, ela encontra-se no formato de um semicírculo e assim, novamente, conseguimos observar 1/4 de sua totalidade, só que no sentido oposto da fase crescente, né? Nessa fase, a Lua ela cresce aproximadamente à meia-noite e se põe aproximadamente ao meio-dia. O ciclo da Lua, então, né, que é o ciclo da Lua, o ciclo de lunação, chamado também de período sinótico da Lua, ocorre em aproximadamente 29,5 dias e, portanto, portanto, conhecido como mês lunar. E durante esse período, as 4 fases da Lua acontecem, ou seja, ocorre o ciclo lunar completo. Eclipse. Vamos entender um pouquinho sobre esse fenômeno? O que é um eclipse? Vocês já pararam para se perguntar? Então, um eclipse, ele trata-se de um fenômeno que ocorre quando um corpo celeste, ele interpõe-se, né? Ele se posiciona entre um corpo celeste e uma fonte de luz. O eclipse é o escurecimento total ou parcial de um astro feito por meio da interposição de um segundo astro frente a uma fonte de luz. Existem 2 tipos de eclipse,
né? Que é o eclipse solar e o eclipse lunar. É necessário salientar também que tanto o eclipse lunar quanto o eclipse solar, eles dependem de um alinhamento das órbitas da Terra ao redor do Sol e da Lua. Caso contrário, esses fenômenos, né, de eclipse solar e lunar, eles não aconteceriam. Vamos entender agora um pouquinho cada um deles? Vamos lá. Eclipse solar. Um eclipse solar é um fenômeno astronômico que ocorre quando e sempre que a Lua se posiciona entre o planeta Terra e o Sol, formando uma sombra que abrange uma pequena faixa da superfície terrestre, fazendo com que durante o eclipse essa área fique escura durante um intervalo de tempo limitado durante o dia, né? Durante o eclipse solar, duas áreas bem definidas são projetadas na superfície da Terra. Seria a umbra e a penumbra. Vamos observar nesse esquema da imagem abaixo. A área umbral, ou seja, a área na qual a umbra se apresenta, é onde se manifesta o eclipse de forma total, onde fica totalmente escuro durante o eclipse. Já a área penumbral é aquela onde o eclipse ocorre apenas parcialmente, com uma brecha, né, com uma breve sombra. Dificilmente, pessoal, ocorrem dois eclipses solares com características idênticas, tá? Pois as suas ocorrências dependem única e exclusivamente do grau de inclinação da órbita lunar e também da distância da Terra com a Lua e com o Sol durante, né, o eclipse solar. Assim, dependendo dessa distância, não se chega a formar uma sombra por completo, mas apenas um ponto preto, que seria a Lua, né, em menor tamanho aparente, passando em frente ao Sol, diante da sua visão na Terra. Portanto, pessoal, quando a Lua está perto da Terra e a Terra está longe do Sol, forma-se uma sombra completa. E quando a Lua está mais longe da Terra, forma-se uma sombra incompleta. Desse modo, os eclipses solares eles se classificam da seguinte forma, né? Que seria o eclipse solar total, quando toda a luz do Sol é ocultada pela Lua, tá? E o eclipse solar parcial, que é quando apenas parte da luminosidade do Sol é ocultada pelo disco lunar. O fenômeno, né, do eclipse solar só pode acontecer durante a lua nova, pois é apenas nessa fase que a Lua encontra-se entre a Terra e o Sol. Eclipse lunar. O eclipse lunar, pessoal, é o processo de encobrimento da Lua pela sombra da Terra durante um curto período de tempo. Trata-se de um fenômeno ocasional, cujas características e formas aparentes dependerão da posição do planeta Terra em relação à Lua. Tá? Vamos observar o esquema a seguir, a imagem a seguir, para a gente entender um pouquinho como se dá o eclipse lunar. Com a leitura da imagem, né, é possível perceber que a sombra da Terra projeta-se sobre a sombra da Lua, ocorrendo o eclipse. Este se torna mais visível quando ocorre sobre a umbra deixada pelo planeta na órbita lunar. O eclipse lunar acontece somente com a lua cheia, tá? Pois é nesse momento em que ela está completamente alinhada com a Terra em relação ao Sol. Na verdade, podemos dizer que esse fenômeno é algo relativamente raro,
pois graças à inclinação de 5 graus do eixo da Lua em relação à órbita da Terra, ao redor do Sol, quase a Lua está em cima ou embaixo da sombra da Terra. Por esse motivo, pessoal, para que o eclipse aconteça, quando houver lua cheia, é preciso que o nosso planeta esteja alinhado com a órbita elíptica do planeta ao redor do Sol, o que é um fenômeno esporádico, raro, tá? Existem, por classificação, 3 tipos diferentes de eclipse lunar. É o eclipse lunar total, o eclipse lunar parcial e o eclipse lunar penumbral. Vamos entender cada um deles. O eclipse total, ele ocorre quando toda a Lua ela é encoberta pela sombra da Terra. Nesses casos, a Lua fica por cerca de 1 hora na escuridão. E o processo do eclipse, como um todo, pode levar várias horas, né? Para isso acontecer, a Lua ela precisa estar completamente posicionada na região da umbra. O eclipse parcial, né, lunar, ele, como o próprio nome já diz, né, é quando apenas uma parte da Lua é encoberta pela sombra da Terra, não completando um ciclo total, não um eclipse total. Já o eclipse penumbral, ele acontece quando a Lua é encoberta pela sombra da Terra, mas com uma sombra um pouco mais fraca ao redor, né? Ao seu redor. E isso ocorre quando a Lua ela se posiciona na faixa da penumbra e não chegando a alcançar a umbra. Em muitos desses casos, o eclipse nem é notado pelas pessoas, é notado apenas pelos especialistas, né? Pois a Lua não chega a ser encoberta e apenas, no caso, ela diminui o seu brilho.